crianças! Hoje se inicia mais um cultinho das Oi Kids. Meu nome é Ana Júlia e hoje nós teremos uma aulinha muito legal mesmo. E é sobre oração, isso mesmo, aquela conversa com Deus, não é mesmo? E para que nós possamos entrar nesse tema tão legal, eu quero explicar os 3 tipos de oração que existem. Você sabia que existem 3 tipos de oração? Isso mesmo. O primeiro tipo de oração é a oração de petição. Quando nós oramos pedindo algo para o nosso Deus. Quando nós estamos precisando de algo e pedimos algo para Deus, ou pedimos algo para Deus que é desejo do nosso coraçãozinho, essa oração é a oração de petição. Aquela oração que nós estamos pedindo algo para o nosso Pai. O segundo tipo de oração é a oração de confissão. Isso mesmo. Quando nós oramos confessando algum pecado, alguma dificuldade, quando nós oramos contando para Deus algo que aconteceu conosco. Essa é a oração de confissão. E o terceiro e último tipo de oração, mas não menos importante, é a oração de agradecimento. Isso mesmo! Aquela oração que nós agradecemos ao nosso Pai por tudo aquilo de grande e maravilhoso que Ele fez pela nossa vida. É a oração de agradecimento. Um exemplo de oração de agradecimento também pode ser um louvor. Quando nós estamos louvando o nosso Deus, nós estamos agradecendo a Ele. É um tipo de oração de agradecimento também. Então, esses são os 3 tipos de oração. Isso mesmo. E aí, crianças, o que vocês acham que é essa tal oração? Como eu falei no início, oração não é nada mais e nada menos do que uma conversa com o nosso Deus. Aquele bate-papo é uma conversa. Como nós estivéssemos conversando com uma amiga, com uma pessoa, é quando nós estamos conversando com o nosso Deus. Isso mesmo. E hoje, para que nós possamos falar sobre oração, sobre essa coisa tão importante, tão gostosa, tão linda, eu quero contar para vocês a história de um rei muito importante. E esse rei, ele tem atitudes muito legais e que hoje nós vamos aprender juntamente com ele. O nome dele é Rei Josafá. Vocês já ouviram falar do Rei Josafá? Sim ou não? Pensem aí. Ele é um rei muito legal e um cara muito abençoado, viu? E naquela época havia 2 reinos que estavam divididos. O reino de Israel e o reino de Judá. E no reino de Judá, quem reinava, quem era rei, era o rei Josafá. E eles estavam num momento de guerra. E no dia seguinte, haveria uma guerra entre esses 2 reinos. E sabe o que o rei Josafá fez? O rei Josafá, ele orou. Ele pediu para Deus ajuda. Mas não só ele não orou sozinho não. Sabe o que o rei fez? Ele chamou todo o povo para orar. Isso mesmo. Ele chamou os homens, ele chamou as mulheres e ele chamou as crianças também. Na Bíblia nos conta, lá em 2 Crônicas 20, que ele chamou até mesmo as crianças de colo. Isso mesmo, até os nenenzinhos estavam lá. Estava todo o povo reunido para que eles pudessem orar, para que eles pudessem pedir ajuda para Deus, para que eles pudessem se colocar na presença de Deus. Por causa que haveria uma guerra, haveria um momento muito importante. E sabe o que Josafá ele demonstrou nessa atitude dele? Que ele era dependente de Deus. Ele mostrou, através dessa atitude, através desse ato que ele teve, que ele somente venceria essa guerra. Ele somente conseguiria ir para essa guerra se Deus estivesse com eles. Ele somente poderia vencer essa guerra se fosse através de Deus. Por causa que o exército de Israel, na Bíblia nos conta que ele era muito grande, ele era muito poderoso. E o exército de Judá, que era o reino do rei Josafá, era muito pequenininho. Então, o único modo dele conseguir vencer essa guerra era através do nosso Deus. Então, eles estavam lá,
todos em oração, todos prostrados, pedindo ajuda para Deus, clamando para Deus. E nisso, um profeta que estava lá junto com eles se levantou e chamou todo o povo. Chamou toda a atenção do povo e falou o seguinte: vocês já venceram essa guerra. Vocês não precisam temer, porque vocês não vão precisar lutar. Vocês vão vencer essa guerra sem mexer uma unha. Vocês não vão precisar lutar não. Imagina! Cadê a lógica disso? Como assim não vai precisar lutar? E nisso, todo o povo entendeu que quem estava falando através daquele profeta era Deus. E eles se prostraram no chão e começaram a agradecer e falar: muito obrigado, Pai, pelo teu agir, pelo teu amor com as nossas vidas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E começaram a agradecer a Deus. E nisso, no outro dia, que era o dia da guerra, que era o dia que eles haviam marcado com outro reino de se encontrarem, para que essa guerra pudesse acontecer, todo o povo se levantou bem cedinho e foi a caminho da guerra. E sabe como que eles foram? Eles foram louvando a Deus. Todos os soldados estavam lá louvando a Deus e falando e cantando músicas, canções, hinos para Deus a caminho da guerra. E quando eles chegaram e eles encontraram o outro exército, sabe o que aconteceu? O outro exército, o exército de Israel, começaram a brigar entre eles. Eles que começaram a lutar entre uns com os outros. E o reino de Judá só estava lá olhando. E eles começaram a lutar e nisso eles se derrotaram. Olha o que Deus fez. Ele fez com que o próprio exército lutasse contra si mesmo. E nisso, o reino de Judá, os soldados de Judá, não precisaram levantar um dedo. Porque Deus, ele fez o agir dele. Amém, crianças? Que história maravilhosa, não é mesmo? E é através dessa história que nós aprendemos com o rei Josafá. Você sabe por que tudo isso aconteceu? Porque, nossa, que coisa surreal ter acontecido, né? Só através de Deus mesmo. Porque imagina, um exército lutar um contra os outros. Não faz muito sentido. É só através de Deus. E como é bom, não é mesmo? Quando nós temos uma vida de oração. Através dessa história, nós aprendemos o quão é importante nós termos essa vida de oração. Nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa cuidar de todas as áreas da nossa vida. E através dessa historinha, nós aprendemos que nós temos que ser dependentes de Deus, assim como o rei Josafá. Que nós precisamos ter uma vida de intimidade com Ele e sempre colocarmos tudo da nossa vida nas mãos dEle, para que Ele possa cuidar. Porque o nosso Deus sempre tem o melhor preparado para a nossa vida. Amém, crianças? Então esse foi o nosso cultinho de hoje. E para que nós possamos encerrar o nosso cultinho, eu quero pedir que onde vocês estejam, vocês possam fechar os seus olhinhos para a gente poder ter o momento mais importante do nosso cultinho, a oração, o nosso bate-papo com Deus. Então feche seus olhinhos, vai acalmando seu coraçãozinho para que nós possamos orar. Muito obrigado, Pai, por esse momento tão importante. Muito obrigado, Deus, pelo teu agir, pelo teu cuidado nas nossas vidas. E nesse momento, Pai, eu profetizo sobre a vida de cada uma dessas crianças. Crianças, Pai, que vão ser sensíveis ao Senhor. Profetizo, Deus, uma vida, Pai, de oração. Que elas possam hoje, a partir de hoje, aprender com Josafá a ter uma vida dependente ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então esse foi o nosso cultinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha, porque eu particularmente amei. Deus falou muito no meu coração através dessa historinha. E eu espero que vocês tenham sido ministrados também. E para que nós possamos encerrar, eu quero convidar vocês, antes de terminar esse cultinho, a enviarem para o máximo de crianças que vocês têm contato. Isso mesmo. Compartilhe seu cultinho com seu amiguinho, com o seu vizinho, para que dessa forma elas também possam aprender juntamente com o rei Josafá. Então não deixa de compartilhar, tá bom? Pede pra mamãe e pro papai ajudar vocês e mandar pros seus amiguinhos. Então esse foi nosso cultinho dos Oi Kids desse domingo. Mas não pode ficar triste não, porque no próximo domingo tem mais um cultinho.
Um beijo, estou com muita saudade de vocês. Até o próximo domingo.